Fala, papirador! Seja bem-vindo a mais um módulo e agora o tema é polígonos. Vamos falar sobre as diferentes características do polígono e tipos de conceito que a gente precisa saber para nossa provinha da ESA, beleza? Então, pessoal do canal Papirando, eu tô no material número 7, tá? E eu vou iniciar ali falando ali da página 4 e 5. E aí, logo de cara, vem de novo os tipos de polígono. Lembra lá quando a gente estava falando de quadriláteros, que a gente tinha os quadriláteros não convexos e convexos? E se você lembrar muito bem, quando eu falei sobre quadrilátero não convexo, eu falava que esse quadrilátero ele era classificado assim porque ele tinha um ângulo maior que 180 graus, né? E aí eu trouxe uma ideia diferente, para não falar. Realmente, o não convexo aqui, o polígono não convexo, ele tem um ângulo maior. Mas uma característica visual para te ajudar é que nos polígonos não convexos, e eu coloquei isso aí no material, eles possuem os vértices voltados para dentro do polígono. Diferente, por exemplo, dos não convexos, que os vértices estão para fora do polígono. Então, a gente só olhando para o nosso polígono, a gente consegue classificá-lo como convexo ou não convexo. E a maioria dos polígonos que nós vamos trabalhar esse módulo são os polígonos convexos. E aí eu trouxe aqui alguns elementos do polígono. Todo polígono, pessoal, vai ter que ter o quê? Vértices. O que é o vértice? O vértice é a ponta do polígono, que faz ligar um segmento no outro. O lado é a extensão, né, de todo o segmento. Perímetro, palavrinha nova aí que a gente não tinha falado. Perímetro, pessoal, sempre quando vocês verem na geometria a palavra perímetro, isso está relacionado à soma dos lados. Então, quando eu falar perímetro desse polígono, eu estou falando da soma de todos os lados. Assim como, se eu falar de semiperímetro, é o perímetro dividido por 2, é a metade do perímetro. Normalmente, o perímetro ele é escrito sobre a forma 2P. O perímetro e, consequentemente, o semiperímetro é apenas o P. O nosso polígono aí também tem gênero. O gênero nada mais é do que a quantidade de lados do polígono. E ele normalmente é determinado aqui pela letra N. Ou seja, a quantidade de lados desse polígono, ele é o gênero desse polígono. Diagonal, a diagonal é o segmento, vou traçar algumas diagonais aqui desse polígono, é o segmento que vai partir de um vértice ao outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, a diagonal AD, a diagonal DF, eu posso traçar também aqui a diagonal BD, olha que bacana. Então, todo polígono, necessariamente, ele possui diagonais. Então aqui eu tracei aqui 3 diagonais a partir do vértice D. Outra característica também dos polígonos, possui ângulos internos. Então, no polígono regular, quando vocês se acostumarem a ouvir essa palavra regular, a gente quer dizer que ele possui ângulos congruentes e lados de mesma medida. No polígono regular, os ângulos internos são congruentes, tá? Esse polígono aqui ele não é regular, botei um polígono qualquer, um polígono convexo qualquer. Ele possui ângulos internos. E aí, a soma desses ângulos internos vai ser o objetivo de estudo desse módulo, ok? Tem ângulos externos, vocês vão observar que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus, vamos falar mais sobre isso. E a nomenclatura, que eu coloquei uma tabelinha aí para vocês na página 6, que aí fala sobre como a gente dá nomes a esse polígono. E eu coloquei a partir de triângulo, ou seja, um polígono de 3 lados, a gente pode chamar de triângulo e em algumas situações que não é muito o caso de trilátero, 3 lados. Aí temos o quadrado e aí começa a aparecer os sufixos. Quando o N é igual a 5, o gênero, quantidade de lados é igual a 5, a gente usa o prefixo pente, ou seja, é um pentágono. Aqui, no caso, 6 lados, a gente tem o hexágono. 7 lados, temos um heptágono. 8 lados, nós temos um octógono.
octógono. Pronto, tá bom assim. E por aí vai, de acordo com a tabelinha. Por que é importante saber o nome? Porque na hora da questão, meu caro, o seu avaliador ele vai botar assim, dado um dodecágono regular. O que é um dodecágono? Aí você vai olhar aqui, ó, um dodecágono é um polígono de 12 lados. É importante demais no estudo dos polígonos saber o gênero. Então continua comigo, muita coisa bacana, matéria super tranquila, mas com muito detalhe. Valeu, pessoal!